Bom dia, oitavo ano, estudantes, professores. Estamos aqui para mais uma aula de educação física. Eu ia falar que era mais uma aula de inglês, porque o nosso título ele está diferente hoje, mas é porque temos aqui a presença do professor de inglês de vocês, o professor Ed. Muito obrigada por ter aceitado novamente comparecer aqui à aula do oitavo ano. É sempre um prazer, professor. Obrigado pelo convite, mas já tô habituei aqui, né? Toda a aula aqui. Mas O pessoal não aguenta mais. Não, mas olha, foi muito bacana a última aula em que nós pudemos trabalhar. E aí eu falei, professor Ed, volta com a gente, vai lá com a gente no oitavo ano. Ele aceitou, assim, o convite. Então estou eu, a professora Mara, o professor Ed. Estamos com o intérprete de Libras, o Helder. Já eles me passam o nome da... A Flávia também estará aqui com a gente. Então é isso, Ed. É uma continuação a nossa aula, né? Leia o título para eles desse, né? O ar do inglês aí, vamos lá. Go on playing, continue jogando, né? Então prossiga jogando, prossiga no jogo, continue jogando, continue brincando, pode ser também, né? O play pode ser muita coisa. Vocês já viram isso na aula de inglês. Né? Então é isso. Então, assim, mas cabe muito bem a nossa, porque semana passada fizemos um circuito baseados em um jogo, né, de videogame. Falamos dessa questão dos jogos eletrônicos estar presente, né, na nossa vida, na vida das pessoas. Mas utilizar o jogo aí para nos auxiliar no aprendizado, não é, Ed? É isso aí, né? Dá para aprender, inclusive, em inglês, né? Você vai ver lá o start, você já sabe que é começar, né? Exit, que você sabe que é a saída, então tem várias palavras aí que você pode já relacionar com o inglês, né? Eu fiz uma prova uma vez, eu deixei o jogo em francês, eu precisava fazer uma prova de proficiência e eu tirei A na prova de proficiência. Olha só, professor. Formado em francês e Assassin's Creed. Por causa de um jogo. Por causa do jogo. Então, olha isso. E qual é o nosso objetivo de hoje? Vamos lá. Identificar as exigências corporais relacionando as capacidades físicas após a realização de circuito de game. Objeto de conhecimento são as capacidades físicas e a nossa unidade temática, corpo, movimento e saúde. Ed, será que todo mundo que está nos vendo do outro lado já jogou? Um jogo de videogame mesmo. Tem gente que não gosta, você acha? né? Porque, isso aí, né? Tem pessoas que não gostam, não que experimentaram, mas tem pessoas que são muito adeptas, né? Porque a gente sempre fala aqui trazer o game em prol da nossa qualidade de vida, porque a gente também nós temos muitos jogos que aí fazem a gente desenvolver, né, as capacidades, trabalhar aí, né, a questão dos exercícios físicos, e é isso que a gente vai fazer um pouquinho aqui hoje. Mas nós temos jogos, como você disse, voltados para o inglês, para matemática e para todos os outros componentes, né? É isso aí, para desestressar também o jogo ajuda bastante, né? Então essa questão do lazer, ela também está muito presente aqui com a gente, né, nessa questão da educação física, mas eu acho que tudo tem que ter o limite, não é, professor? Porque também se isso for virar tudo em relação a game, a gente precisa analisar aí se não está sendo demais. Como tudo na vida, a gente tem que controlar aí os excessos. Teve até alguns casos, aconteceram na Coreia, por exemplo, da pessoa ficar 48 horas na frente da tela do computador e ele morreu. Então, porque aí você fala, mas só porque estava ali jogando, porque afeta outras coisas, né? Nós temos a questão da visão, daquela claridade da luz, né? Realmente, às vezes, até a alimentação, ela passa a ser descontrolada por causa disso, porque você tá tão ali querendo chegar no final do jogo e aí você esquece que tem as outras questões, né? Alimentação, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que realizar as outras atividades corriqueiras, né? Hidratar. Isso, nos hidratar, é isso mesmo. Então vamos lá, problematização, aquela pergunta que a gente faz para que vocês sempre respondam aí ao final da aula. A experiência em vivenciar um jogo virtual, trazendo-o para o real e trabalhando as exigências corporais, lhe proporcionou quais benefícios? Pensando que eles semana passada ficaram curiosos e aí jogaram para entender o nosso circuito. Então essa pergunta foi baseada nisso. Tem até os professores que colocaram no chat, né? Que fizeram Sonic, que fizeram Mario, né? O circuito do Mario. Isso foi muito legal, porque eu também vi no Insta e eu sei que fizeram. Então é muito bacana essa questão da reprodução.
E aí, a relação que a gente vai querer trazer hoje, né? Então, brincar ali mesmo com o game era a nossa intenção hoje, não era, professor? Exatamente. Não conseguimos em tempo hábil aí, né? Tivemos a liberação por parte dos donos do jogo, mas de fazer os testes. Mas vamos viabilizar e tentar trazer aí o game para que vocês possam entender, né? Melhor essa questão do circuito aí. Então, já queria agradecer, né? Porque nos foi liberado um game, não é, professor? Vocês podem acompanhar aí comigo no slide, né? Fala o nome aí, porque é para eu, né, não gastar meu inglês aqui, professor Ed. Então, o nome do jogo que a gente ia jogar hoje era Case in the Wild Masks. Vocês podem seguir o perfil deles no Instagram. Tá? Eles têm só 1000 seguidores, gente. O jogo é muito bacaninha. É muito bacana, não é? Muito bacana, assim, é light, dá para você jogar com a família, assim. E então ele tem como se fosse esse circuito, né? E ele tem uma curva de aprendizado também, Maria, a primeira fase. Então, é isso que é bacana, né? A gente pensar em que podíamos promover aqui um game. E aí, enquanto nós estaríamos jogando, já pensando todas aquelas etapas, o que nós poderíamos transformar e levar para nossa quadra, para o nosso espaço ali da escola. Que é o que a gente vai tentar depois até conversar um pouquinho, né? Você que jogou esse jogo, né, pra testar, conta pra gente, pra eles lá, e aí a gente fica na tentativa de algum dia trazer aí o jogo, tá bom, pessoal? Senão vocês podem ir lá procurar, né, o game, entrar na rede social deles que você comentou, né, Ed? Tá. É o jogo Case, né, que tem essa coelhinha aqui, né, que você vai andando. Então, geralmente, quando a gente está acostumado com o jogo de plataforma, a primeira coisa é que você já aperta o X, ou dependendo do console, aperta já o primeiro botão ali para ver o que acontece, né? Ed, você falando aí de controle, eu sei que existem muitos controles, né, que eles são diferenciados, mas essas iniciais que aparecem, essas letras aí, é tudo em inglês, não é? Também, ou não? Né? Também. Geralmente, o que eles fazem, né? O X depende do videogame, né? O X geralmente é para continuar, para você aceitar. E o triângulo seria como se fosse para cima, um menu de cima. E o círculo em alguns é para sair, para outros aceitar. Depois ABC. Options também, tem o botão Options. Antigamente era o Start, aí virou Options, né? Então vai Então, mas olha aí, é inglês, tudo não em inglês, é? sim. Então, assim, é isso que eu tô falando, essas iniciais aí. Então, ali não tem o E de esquerda e o D de direita, é o left, não é? Left e right. Viu, gente? Até que eu sei, aí dá pra entender. É isso que é legal também, né? E é interessante também, assim, esse jogo ele é brasileiro, então vamos incentivar a indústria brasileira dos games, né? Porque o jogo é brasileiro, então se a gente consumir jogos brasileiros, então a indústria brasileira de games também vai ficar mais fortalecida e depois para vocês aí no futuro ter mercado para vocês trabalharem com jogos também, né? Só que eles fazem o jogo em várias línguas também, não fazem só em português, eles falam em português, em inglês, porque eles conseguem vender em vários países, né? Então também é uma coisa a se pensar aí. Não, mas e aí você pensa, né, a questão do que a gente está trazendo. Que benefícios nós traremos de um jogo de game? Porque às vezes os responsáveis podem falar assim, mas como assim, né, jogar, né, o incentivo ao jogo? Trazer o jogo à escola, né, ao aprendizado. Então, olha ali, a mesma coisa que assistir um filme em inglês, né? Você já vai exercitando, ouvindo mais palavras. A gente sempre fala, né? Tem gente que gosta muito do filme já traduzido, mas é a mesma coisa ali no game, né? O Piaget falava que brincar é uma das formas de aprendizado. Exato. E aí, nós vamos, com a brincadeira, com esse game, tentar trazer para nossa realidade da escola. Mas é isso, né? Então, nós jogaremos aí, então já fizemos os nossos agradecimentos, nós faríamos um circuito de acordo com o circuito desse jogo. E esse é o nosso objetivo. Acompanhe aqui comigo rapidinho. Pensem em um jogo. Então, você vai pensar ali no nome do jogo, né? Se vamos fazer isso num circuito pensando na escola, ali tem o exemplo das ginásticas, eu fui fiel ao material, né? E aí eu peguei, ele tinha toda uma questão de texto, mas aí eu fui e só fiz aí por itens. Então, você pensa, se durante esse percurso, esse game, trabalhando as capacidades físicas, vocês se vestiriam para diferenciar como peças aí, né? Como personagens, quais as regras seriam para esse circuito, para esse game aí?
Que gestos fariam? Então, por exemplo, aqui hoje, professor, nós faremos salto, treinaremos a agilidade, nós treinaremos o nosso equilíbrio também. Bacana. Isso você falou dos gestos, eu pensei dos gestos tem jogos como Fortnite, que aquelas dancinhas assim, né? Também. Começaram nesses jogos, né? Que você pode fazer o personagem dançar depois, né? Exato. Então, por que não? Então, assim, pensem no jogo, né? Decidam qual jogo. E o que você traz desse game para dentro da escola, aí no espaço em que vocês poderão fazer esse circuito. A nossa habilidade de hoje, ela é voltada aí para esse trabalho de capacidades físicas, então trazendo ali da questão dos jogos eletrônicos, o trabalho das capacidades. Por isso que a gente vai simular algo como parecido na semana passada. Agora fala um pouquinho mais do game para que eles entendam aí o percurso. Vamos lá. Então esse jogo, ele é um jogo que a gente chama de jogo de side-scrolling. O que é o side-scrolling? Side-scrolling, o pessoal mais antigo gostava muito, que é nos anos 80, assim, que aquele é o jogo que você vai andando, geralmente você vai andando da esquerda para a direita e você vai pulando obstáculos. Lá no Atari tinha lá o Pitfall, que era um jogo bem antigão, que ia lá pulando, pulava o jacaré, pegava o cipó, só que era tudo um gráfico bem simples. O tempo foi passando, o gráfico foi melhorando, né, dos jogos, mas agora parece que os jogos de side-scroller estão voltando. Né? Então, porque aquele jogo 3D é muito bonito e tal, mas às vezes para você fazer uma coisa simples você tem que andar meia hora para chegar num castelo e aí não acontece nada. E tem muita questão de não conseguiu atingir, dependendo da quantidade de vidas que você perdeu, você retorna, né? Isso. Então, esse tipo de jogo de side-scrolling também é bom porque você, eu tenho 10 minutos para jogar. Você consegue jogar em 10 minutos. Agora, esses jogos mais complexos, né, que tem The Witcher, por exemplo. Você tem uma missão lá que você tem que buscar um bode, resgatar um cabrito. Você leva 2 horas para resgatar o cabrito. Não dá, né? Não dá, então, né, Ed? Vida de estudante e professor não dá, você não tem 2 horas para pegar. Então, na verdade, esse jogo, por ser escolhermos assim, alguns jogos e nos basearmos na plataforma dele e trazermos para cá. Se você pensar no game, um jogo desse é mais fácil, né, de chegar ao final, é isso? Depende, porque existem esses jogos, apesar de eles serem simples, o gráfico ser simples, o tempo de resposta que você tem para as coisas é muito menor. Então você tem um adversário, um inimigo, um bichinho que você tem que matar, você tem que pular em cima e você tem que pensar muito rápido para fazer isso. Às vezes você tem que pular para outra plataforma e o tempo de resposta tem que ser rápido. Tem um jogo chamado Cuphead, que para você terminar, eu morri 3.000 vidas no jogo. Então é muito mesmo. Mas então vamos lá, professor. Vamos pensar que jogamos aí. Então pensem em todos os jogos que vocês já praticaram ou já viram e no que nós podemos trazer aqui para nossa sala de aula, quer dizer, aqui para nossa quadra, mini quadra. Vai. Então olha só, quando eu pensei aqui tem uma estaçãozinha, né? Então tem ali o que é da escada. Eu pensei justamente quando o jogador ele sobe aquela escada. E sabe quando a escada ela vai saindo? Se você não sobe, ela vai sumindo e você cai. Então, é isso. Foi por isso que eu pensei nessa escada aqui, Ed. Okay. Mas os jogos têm isso, não tem? Tem, bastante. Né? Geralmente você não pode voltar, né? Esse tipo de não, porque assim... O degrau, ele vai caindo, gente. Você tá ali jogando, seu bonequinho tá subindo. E se você não é rápido, o que vai acontecendo com o degrau? Ele vai sumindo. Então aqui, para treinarmos a questão aí da nossa resistência, eu pensei em um degrau em que nós, professor Ed, faremos o seguinte, ó. Subiremos o degrau, voltaremos. Nesse pode ir e voltar, combinado? Certo. Porque aqui, gente, a escada não tá caindo. Ainda bem. Não mesmo, né, Ed? Não, hoje não teve chroma key, né? Hoje não tem efeitos especiais. Por exemplo, bambolês, né? Eu penso muito nessa questão do bambolê quando eles entram naqueles túneis e saem do outro lado. Só que aqui não dá para fazer isso, Ed. Embora a gente goste muito, não dá. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos entrar e sair do bambolê, então, numa questão muito rápida, porque, ó, nós vamos colocar o bambolê para iniciar, ok? Então, você saiu daquela estação da escada, que a nossa escada, vamos imaginar a escada que vai perdendo os degraus. Nós vamos ter que colocar um túnel, Ed, ó. Coloca o terceiro. Tem que ser rápido, Ed. Por quê? Porque hoje o jogo tem cronômetro. Ixi. E aí terminou todos. Então aqui, quando colocarmos todos os bambolês.
passou e voltou, você acha que você vai estar cansado? Espero que não. Não? Aí eu pensei... Espero que não. Eu pensei aqui numa estrada mesmo, né? Em que é uma rua ali, do game que a gente só tem que correr. É que a gente chama de Time Challenge. Como? Time Challenge. Só que aí nesse Time Challenge, Isso. nós vamos correr, ok? Ed, mas eu sempre gosto de ir e voltar. Tá. Você já percebeu? E aí, pra você chegar ali, nós vamos ter que fazer mais uma vez. Certo. Aí Certo? tem que Só que, trocar. Ed, tá fácil. Então aí nós vamos fazer, ó, erguendo o joelho. Pode ser? Claro. Chegamos aqui. Tá, deixa eu trocar com você. Ed, sabe aquelas pontes do game? Certo. E aí, como é que a gente chama isso? Pô, que eles têm que passar e não podem cair, senão perde a vez. É a mesma coisa aqui. É, Se por acaso eu apoiar o pé, eu volto e retorno. Ok? aí já virou jogo 3D. Virou 3D? É, porque o jogo 3D geralmente tem essas fases que você tem que usar o analógico com muita sensibilidade, senão você cai e morre. Mas olha, é game. É game. É game. Chegou aqui também, gente. Sabe, imagine aquelas plataformas que quando o bonequinho que tá ali, que você tá jogando, ele pisa, essa plataforma também cai. E aí você não consegue voltar, porque não tem mais plataforma. São esses 3 riscos nossos. Então, pisou na plataforma, pisou, e aí chegou aqui no final que nós temos a nossa linha de chegada. Ok. E aí, A Ed? Pro Fernanda colocou aqui no chat que você está cansado sim. Já cansei só de ouvir. Ah, ela cansou? Então é eu isso, canso. gente. É que esse é o objetivo, né? Pensar no game ali que vocês vão jogar virtualmente e trazer para montar um circuito. Podem ter recompensas. Então, a gente quando pensa em recompensa, então pode ganhar tantas moedinhas. Isso daí vai a criatividade deles, não é, Ed? Ed, você começa? Tá, né? O que você acha? Começo, né? Começa! Já esqueci, começa pela Você escada. começa na escada. Ed, Pela só escada. 3 vezes, tá bom? Tá bom. Tem cronômetro aqui, tem cronômetro lá, então a cada 30 segundos teremos um sinal. Tá. E quando você atravessar o percurso, se der certo, teremos barulhos de moedinha. Se der certo. Tá. São 3 de cada? Você 3. vai, volta, vai, e aí você tem que voltar para dar sequência nesse. Certo. Chegou aqui, coloca um bambolê, entra, põe o segundo, entra. Pensa no túnel do game. Tá bom. Escada vai, escada de agilidade volta, escada foi. Ok. Equilibra, salta, chega. Sim, senhora. Vamos lá? Yes, ma'am. Atenção para o professor Ed. Iniciando, vai, Ed! 2, 3, foi. E aí, Ed? Ok, agora aqui. Passou um bambolê, isso, passa por você, põe o segundo. Hein? Olha, moedas, o professor tá conseguindo? Não, voltei. Não. Ih, Ed, mudou a música? Olha que bacana, né? Colocar música no game. Não. Opa! Aí o professor cai. E aí, professor Ed, conseguiu? Ah, Eleva o joelho, lembra? tá. Faz uma corridinha. Ok, Ed. Ok. Já foi. Ok. Tudo bem, você que quis. Vamos lá, aquela ponte, lembra? Ed, apoiou o pé, volta, hein? Ih, volta. Gente, esse barulhinho é exatamente o da escada quando não tem mais degrau. E aí, Ed? Acho que eu já quantas vidas? São 3 vidas já 1 perdidas. minuto e 4, hein, Ed? Vamos lá. 3 vidas perdidas. Não, tudo bem que vai dar tempo suficiente para que... 3 vidas perdidas. Se tivessem acabado suas vidas, teria que ser desde o começo. Game over. Game over. A gente já tem save, né? É. Acho que eu tô... 1 minuto e 20, hein, Ed? Você tá bem. Tem que voltar ou não? Não. Ok. Foi. Ed? 1 minuto e 32 segundos, Ed. Ih, E aí? acho que Foi bem. Acho que o problema tá no equilíbrio, né? Oi?
que o problema está no equilíbrio, Então né? é assim, aí a gente vai trabalhando a questão também de outras capacidades, mas o equilíbrio ele é muito importante também aí trabalhar dentre todos os exercícios. Você consegue olhar no chat, tá tudo bem? Eu vou me preparar Ok. para a A minha. Fernanda colocou, vai Ed, gol, gol, tô torcendo pra você. Você aperta o cronômetro? Sim. Depois a gente passa o álcool direitinho, tá, Ed? Temos Você o- já vai ficar aí, né, Ed? Sim. Então a professora Fernanda estava torcendo por você, é isso? Sim, temos A também o professora de arte. Temos o pessoal pro Rafael, não, pro Rafael, pessoal da Escola Natalino Fidente de Carapicuíba também. Opa! Professor Guilherme, pro Roberta. E pessoal aí? do Guarujá, Vicente Carvalho Guarujá. É isso aí, pessoal tá tudo aí. 1 minuto e 32 fez o professor Ed. Agora é minha vez. Quando você Ok. falar já, eu saio. Ok, 3, 2, 1, go! And then Mara goes, she goes, and she steps 1, she steps 2, she steps 3, and then she goes inside the tunnel and she gets the green one, and then she goes through the tunnel, and then the red one, she goes through the tunnel again, and then there are coins in the red one, and she goes through the tunnel. And pro Thiago, bora Mara! Bora Mara! Ai, ai, ai. O Isso túnel- acontece, né? Mara destroyed the tunnel. Destroy the tunnel? Yeah, and now yellow one, the yellow one, and Mara goes through the tunnel, and now another yellow one goes through the tunnel. Now it's the Pois, o problema é juntar agility, tudo. Vamos lá. agility test. Knees up, knees up, knees up, and she goes one turn, and those 2 turns, and then one more. Okay, and now the balance time. Okay. Essa é a humilhação, né? A rapidez que ela passa, ok? 56 segundos. Aê! E o que acharam da minha performance aqui? Na verdade, a pessoa tá falando que a Pro Fernanda falou que adorou a narração em inglês. Nossa, gente. Tá? Fantástico. Só a vitória não foi celebrada. Tudo bem, você Tudo bem. visita. Ed, lê a habilidade enquanto eu bebo água. Vamos lá, é a habilidade identificar as exigências corporais mobilizadas na prática dos diferentes jogos eletrônicos relacionando as capacidades físicas. E aí? Conta o que você achou. O que nós poderíamos modificar? Eu acho que talvez, não sei se o túnel, Representa o túnel que tem no jogo? mais ou menos. Eu acho que para um ambiente maior, uma escola, por exemplo, a gente daria para fazer o túnel mesmo, né? Mais ou menos quando na aula Opa! passada, né? Quando você fez na aula passada, você fez aquele túnel pequeno, dá para fazer um túnel maior, né? E aí? Né? Ia ser muito bom. Sim. E às vezes também na aula passada você fez de pegar a moeda. Sim. Só que a moeda ficou um pouquinho baixa, né? Então pra você foi muito fácil, né? É tum. Então às vezes também. O saltar e aí, ó, alcançar. A gente faz esse trabalho de impulso aí, de força. É, também. E tem que tomar muito cuidado com o joelho também, né? No salto, Sim. né, Mara? Porque joelho. Fazer de forma correta. O que mais? Nós faríamos o rolamento. Aí a gente deixou pra lá, não é isso, Ed? É, deixa. A pedido do professor. Sabe quando o bonequinho rola? É. Aí nós iríamos rolar de lado. Eu E sei. rápido. Eu não tô com vocação pra Sonic hoje. Mas daria certo, não daria? Daria certo. Ah, Aí o professor Ed falou, tem certeza rolar, mas tá aqui para representar, porque poderíamos fazer sim o rolamento. A Pro Roberta falou que a parte sonora ajuda na motivação também. Muito bom, né? Isso. E o Pro Ademir, que falou, mestre de inglês do Somácio. Obrigado, professor Ademir. É isso, pessoal. Então, olha só. Aí está o nosso resumo sobre essa aula de hoje dos jogos eletrônicos, né? Fazer a relação de movimentos que tem lá no game com as capacidades físicas. Ed, eu espero que você tenha gostado. Sim, gostei bastante. Obrigado pelo convite. Né? E quanto ao game, legal, a gente vai tentar, né? Fica aí a tentativa de passar ainda nas aulas. Isso, passem lá no perfil deles. Olha, vi no CMSP, né? Legal mesmo, né? Fazendo nosso Ibope também. E assim, experimentem os jogos e tragam isso. Legal conversar, estão todos aí na escola. Já pensou cada grupo vir com uma proposta? Sim. E tem também os tapetes, né, que dá para ligar até em computador, né? Existem alguns jogos de domínio público também que vocês podem puxar de forma legal, né? Sim, que os direitos são liberados dos jogos.
Existem algumas plataformas que também têm jogos gratuitos, né? Tem uma que ela, que a gente vai falar propaganda, né? Não pode. Mas ela libera 3 jogos toda semana de graça, então... são maneiras, né? Dá pra se empenhar aí. Mas a gente sempre tem no grupo alunos que são adeptos aí aos jogos eletrônicos e que podem, dessa forma, auxiliar toda a turma. Professor Ed, muito obrigada. Será que você volta ainda esse ano? Não sei, Mara. Só inglês, né? Olha aí, só inglês. Inglês, terça-feira e sexta-feira, moderando o João. Mas se quiser voltar, o convite está feito. Obrigado. Pessoal, até semana que vem a gente volta. See you.